Olá, pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você já fugiu de alguém? Ou alguma situação? Já inventou 1000 desculpas para não mudar de opinião? Você já tentou fugir de Deus? Estamos de volta com nossas exposições de terça-feira, dessa vez com a exposição do livro de Jonas. O livro de Jonas foi escrito há aproximadamente 2.800 anos na Palestina. Alguns elementos literários induzem alguns a considerá-lo uma fábula com lições de moral. Mas o estudo atento do livro nos dá razões suficientes para interpretá-lo literalmente e, assim, perceber a mensagem poderosa, magnífica, maravilhosa de Deus às nossas vidas hoje. Bem, como eu falei antes, quem nunca fugiu de alguma coisa? Isso me faz lembrar de uma história. Você já ouviu falar de Ed Meier? Em janeiro de 1993, Ed ele era motorista de uma empresa britânica e ele fugiu de um banco lá na Inglaterra, levando mais de 5 milhões de reais. Ele ficou foragido com a sua esposa, com a sua família nos Estados Unidos por 19 anos, até que a sua nora o denunciou na polícia. Era o fim da linha para o britânico Ed Meier. Bom, gente, o livro de Jonas também menciona um fugitivo. Jonas rebelou-se contra a vontade do Deus soberano e procurou fugir da presença do Senhor. Mas o livro vai além. Ele também nos mostra que esse Deus soberano, ele se alegra em demonstrar misericórdia àqueles que se arrependem. Sendo assim, o livro de Jonas foi escrito com o propósito de mostrar que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo e todos aqueles que se arrependem alcançarão misericórdia. É isso aí, gente. Jonas é um livro curto, por isso nós teremos apenas 4 encontros. E vai aí uma dica. É uma boa oportunidade para você usar esse material no discipulado com alguém ou em um grupo pequeno entre familiares e amigos. É isso aí. E uma vez que essas mensagens têm sido úteis para você, lembre-se de deixar seu like, compartilhar com mais uma pessoa e vamos juntos. Vamos crescer em torno da palavra do Senhor. Vamos juntos para De Frente com o Texto. Muito bem, gente. A mensagem central de Jonas, capítulo 1, é a seguinte: o Senhor soberano julga os rebeldes, mas age com misericórdia para com aqueles que se arrependem. Vamos entender melhor, então, como está disposta essa mensagem no capítulo 1 de Jonas. O livro de Jonas, gente, a gente precisa lembrar, antes de mais nada, ele é profético, mas ele está escrito de maneira narrativa. Sendo assim, a gente precisa levar em consideração elementos característicos de uma narrativa. Em primeiro lugar, os personagens. Esses personagens principais são 3: o Senhor, Jonas e os marinheiros. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é quem é o personagem principal. Veja aqui na tela o número de vezes que aparece a palavra Senhor. São 12 vezes. Considerando também a palavra Deus, esse número então cresce para 15 vezes. Além disso, a narrativa começa com o Senhor dá uma ordem para Jonas, continua com o Senhor dando ordem aos ventos e termina com o Senhor dando ordem ao grande peixe. Então, isso vai se repetir por todo o livro de Jonas. Ora, levando isso em consideração, então não é difícil da gente chegar à conclusão que nós precisamos perceber que é o Senhor o personagem principal do livro do Jonas. Então, o texto ele é a respeito do Senhor e não de Jonas, ou dos marinheiros, ou do grande peixe, ok? Isso é muito importante a gente levar em consideração logo de início. Uma outra coisa que a gente precisa observar, especialmente numa narrativa, são as cenas. Nesse primeiro capítulo, existem basicamente 3 cenas. A primeira cena, que vai do verso 1 ao verso 3, o Senhor chama Jonas e Jonas, então, decide fugir. A cena 2
que é o verso 4 até o verso 16. O Senhor dá ordem aos ventos e ao mar, e o barco de Jonas, então, quase vai a pique, quase naufraga. E o verso 17, a terceira cena. O Senhor, então, usa um grande peixe para levar Jonas às profundezas do mar. Ok? Então, essas são as três cenas. Nós vamos trabalhar, então, começando aqui pela primeira cena, verso 1 até o verso 3. Vamos organizar o texto aqui na tela para a gente visualizar melhor. Muito bem, a tradução que a gente vai usar aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É isso aí, gente. Jonas viveu no tempo de Jeroboão II, rei de Israel do Norte, conforme a gente vê em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Possivelmente Jonas era discípulo de Elias e pertencia à escola de profeta que foi fundada por Elias. Nesse tempo, no século 8 a.C., o reino do norte, né, cujo a capital era Samaria, ele estava retomando as terras ao norte, outrora que foram conquistadas pelos sírios, e, nesse mesmo tempo, vivia sob ameaças dos assírios. Foi então nesse tempo que Jonas ouviu a palavra do Senhor para que fosse a capital dos assírios, Nínive, profetizar contra ela. Veja aqui na tela, olha só, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Bom, para você saber mais do contexto histórico de Jonas, assista ao vídeo de dicas de estudo do texto. Lá a gente está explicando melhor esse contexto, ok? Aqui, logo de imediato, nós vemos um atributo de Deus sendo ressaltado aos nossos olhos. Deus é juiz soberano sobre toda a terra. Perceba o que o texto diz: a sua malícia subiu até a minha presença. É interessante isso, você não acha? Deus julga até mesmo uma nação estrangeira em relação a Israel, a nação mais poderosa da época, os assírios. Deus governa soberanamente sobre a sua criação. Infelizmente, gente, não é esse o entendimento de muitos evangélicos no Brasil hoje. Estes concebem um Deus limitado pela vontade humana. Essa concepção tem sido impulsionada por teologias como o teísmo aberto, tal qual propagada por teólogos como Greg Boyd e Rob Bell. Este último é até mesmo universalista. E ele escreve o seguinte em seu livro O Amor Vence. Olha só, embora Deus seja forte e poderoso, quando se trata do coração humano, ele precisa usar as mesmas regras que nós. Deus tem que respeitar a nossa liberdade de escolha até o fim, mesmo que coloquemos em risco o nosso relacionamento. Olha só, note os termos que Rob Bell usa aqui para a gente poder refletir, gente. Deus precisa, Deus tem que. Gente, esse não é o Deus das Escrituras. E aí eu pergunto, onde estava a liberdade de escolha de Jonas? Segundo o pensamento de Rob Bell, Deus deveria respeitar a vontade de Jonas e não provocar uma tempestade para o barco, enviar o grande peixe ou destruir a planta com o verme. Afinal, Deus precisa usar as mesmas regras que nós, não é? É incrível que, para essa teologia, todos podem ter liberdade de escolher, menos o Criador. E aí é muito interessante as palavras de A.W. Pink, em seu livro Deus Soberano. Ele escreve o seguinte: o Deus do século XX é um ser enfraquecido e incapaz, que não infunde respeito a qualquer pessoa que realmente pensa. O Deus que as pessoas concebem em suas mentes é a invenção de um sentimentalismo banal. O Deus de muitos púlpitos dos nossos dias é objeto que inspira mais pena do que reverente temor. Infelizmente isso. Mas aí, a partir então das páginas de Jonas, dessa narrativa, nós vemos, sim, Deus, ele é soberano.
O Senhor soberano julga os rebeldes, mas age com misericórdia para com aqueles que se arrependem. Bem, vamos continuar aqui. Como Jonas, então, reagiu diante da manifestação do juízo soberano de Deus? Olha aqui, olha só o verso 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para a gente observar melhor a situação. Olha só, Tarsis provavelmente ficava onde hoje é a Espanha. Então, olha aqui a situação, né? Jonas se dirigiu à direção diametralmente oposta. Bem, entretanto, a questão aqui é muito mais do que a distância geográfica, tá? Vamos ver. Olha aqui o verso 3. Descendo a Jope, olha aqui as palavras, né, em negrito, grifadas. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Perceba aqui a repetição da palavra desceu, né? Na sequência, no verso 5, a gente vê que ele desceu ao porão do navio, e depois até mesmo até o ventre do peixe. Gente, isso faz a gente pensar que dessa mesma forma são aqueles que se colocam a fugir da presença do Senhor, né? Eles descem, descem, descem. Perceba ainda, gente, a facilidade com que Jonas encontrou à sua disposição o navio. É interessante isso, né? As expressões estão dispostas no texto para nos mostrar isso, ó. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Fácil, né? E por fim, mais uma vez, se repete que tudo isso foi para fugir da presença do Senhor. Gente, cuidado com essa teologia da porta aberta, porta fechada, né? Às vezes, para fugir da presença de Deus, as coisas se apresentam para a gente com mais facilidade, né? Como foi fácil para Jonas fugir de Deus. Uma outra coisa para a gente pensar é por que Jonas acreditava que podia fugir da presença de Deus? Isso é interessante, né? Como assim fugir do Deus soberano sobre todas as coisas? Para onde fugir daquele que criou o próprio conceito de espaço, de tempo? O salmista, no Salmo 139, ele entende bem isso, né? Ele escreve, olha só, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A questão, gente, é que o pecado ele nos cega e nos faz achar que é possível fugir de Deus. Adão e Eva fugiram da presença do Senhor, você lembra? Eles se esconderam entre arbustos. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 8. Como se uma planta fosse eficiente para a ocultação do nosso pecado. Da mesma forma, Jonas fugiu em direção a Tarsis, e esquecendo-se do Deus do Salmo 139. Assim também somos nós, gente. Quando a palavra de Deus se choca contra a nossa vontade, contra a nossa cultura, nós fugimos do Deus que é soberano. Empreendemos, então, uma fuga impossível. Fugimos de sua voz, de sua vontade, de sua palavra. Usamos para isso arbustos, navios, trabalho, ideologias, religião até mesmo. Nos fazemos de vítima, culpamos o outro, culpamos o marido, culpamos a esposa. Enfim, tudo que está ao nosso alcance para nos ocultar do Criador, nos ocultar do Deus soberano. São aqueles homens, por exemplo, que fogem da responsabilidade de amar sua esposa e liderar sua casa. Aquelas mulheres que fogem da responsabilidade de educar seus filhos e por meio de um trabalho, pastores que fogem de se posicionar biblicamente diante da igreja concernente a assuntos tidos como polêmicos. Entretanto, a gente precisa lembrar o seguinte: o Deus revelado em Jonas nos encontrará onde quer que nós estejamos, como a gente vai ver na sequência da narrativa.
e aí estaremos diante do Criador. É o que o autor de Hebreus vai escrever no capítulo 4, verso 13. Ele diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não é? É exatamente isso que a gente vai ver na segunda cena, que nós vamos começar a olhar mais de perto agora. Então, verso 4 ao verso 16, onde o Senhor vai dar ordem aos ventos e ao mar, e o barco de Jonas quase vai a naufrágio. Vamos organizar o texto aqui na tela e vamos ler juntos aqui. Verso 4 até o verso 16, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E aí lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos, tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se não acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Gente, assim como Deus foi ao encontro de Adão e Eva, Deus foi ao encontro de Jonas. Olha lá o verso 4. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Qual foi a reação da tripulação diante dessa situação? Olha o verso 5. Temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para que o aliviassem do seu peso. E Jonas? Jonas clamou ao verdadeiro Deus? Não. A atitude dele contrastou com a atitude dos marinheiros. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Essa atitude foi tão surpreendente que o mestre do navio foi a Jonas e disse: olha só, que tens, ô dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Isso parece muito pitoresco, você não acha? Os marinheiros idólatras parecem ter mais fé do que o profeta de Deus. Lembre-se, Jonas estava fugindo de Deus. E quando a gente foge de Deus, a gente se torna insensível para o que acontece ao nosso redor. As pessoas, elas até suplicam para que clamemos ao nosso Deus, o verdadeiro Deus, mas a gente continua insensível. Gente, quão terrível é o pecado. Os marinheiros então lançaram sorte
para saber o que estava acontecendo. Aqui a gente precisa parar um pouquinho e prestar muita atenção e tomar muito cuidado. Não saia por aí jogando a sorte para saber a vontade de Deus. Lembre-se, aqueles marinheiros eram pagãos, então essa é uma prática pagã. Lembre-se que no verso 5, eles estavam orando cada um ao seu Deus. Se por causa desse texto você acha que não tem problema lançar sorte, então você, para ser honesto, a hermenêutica, você é obrigado também a admitir que podemos orar a outros deuses, né? Além disso, você precisa prestar atenção no seguinte: isso é uma narrativa, gente. Sendo assim, lembre-se do princípio hermenêutico de que a narrativa ela é descritiva e não prescritiva. Ou seja, nem tudo nas narrativas estão lá para seguirmos o exemplo, ok? Agora, lembre-se que na narrativa Deus está se apresentando como o Deus soberano. Ora, sendo Deus soberano, ele faz como ele quer. Então foi por isso que a sorte caiu em Jonas. Então, diante de Jonas, os marinheiros se colocaram a fazer um verdadeiro interrogatório para tentar solucionar o problema que os acometia. Olha aqui, verso 8. Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E aí Jonas então se revelou a eles e contou tudo, né? Olha lá o verso 9. Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, diante dessa revelação de Jonas, olha o verso 10. Os homens se encheram de grande temor. É muito interessante. No verso 5, a narrativa já diz que os homens se encheram de temor por conta dos ventos e do mar. E aqui vai se repetir, e no final, lá no verso 6, também vai trazer essa questão do temor, né? Aqueles homens, gente, eles creram no que Jonas havia dito, e por isso temeram profundamente. Que atitude contrastante com a de Jonas, você não acha? Jonas, embora houvesse dito que era temente a Deus, estava se recusando a fazer a vontade dele. Muitas vezes isso acontece conosco também, né? A gente se identifica como cristão, a gente se identifica como evangélico, se identifica como servos de Deus, tementes a Deus, mas a verdade é que estamos fugindo da vontade do Senhor. Aqueles homens temeram profundamente ao Senhor. E por isso, então, se dirigiram a Jonas mais uma vez para saber como resolver o problema. Olha o verso 11. O que a gente faz? Qual foi a resposta de Jonas? Qual seria, pensa comigo, qual seria a resposta de alguém que realmente teme ao Senhor? Senhores, olha só, eu pequei, por favor, voltem com o barco, eu preciso obedecer ao Senhor. Mas não, Jonas continuava obstinado em sua desobediência e preferia morrer a obedecer à vontade de Deus. Olha o verso 12. Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Gente, quantas vezes nós seguimos obstinados em nossos pecados, prejudicando a nós mesmos e até mesmo aqueles que estão ao nosso redor. Sabemos de nosso pecado, sabemos que estamos errados, sabemos que vamos de mal a pior, mas preferimos sofrer as consequências do que nos submeter à vontade do nosso bom Deus. Muito bem, vamos lá, vamos dar sequência na narrativa. Verso 13. Os homens até tentaram voltar com o navio, mas não tiveram sucesso. Até que finalmente se voltaram ao verdadeiro Deus. Ali esqueceram de seus falsos deuses, daqueles que se mostraram incapazes de salvar-lhes, e suplicaram ao Senhor. Olha lá o verso 14. Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Que
beleza, gente, é essa oração aqui dos marinheiros. Essa é a oração de quem se apresenta diante do Senhor suplicando por misericórdia. Veja então a sequência: eles lançaram Jonas ao mar então, mas não com alegria de se livrar de um estorvo. Imediatamente a isso, o mar então ele se acalmou. E qual foi a atitude dos marinheiros? Mais temor. Olha lá o verso 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor, ele se alegra, gente. O Senhor se alegra em demonstrar misericórdia àqueles que vêm a ele em temor. O Deus soberano, que estava por manifestar juízo a Nínive, agiu com misericórdia com os marinheiros que foram a ele humildemente em temor. E quanto a Jonas? Vamos lá para a cena do verso 17, a terceira cena. Diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Em toda a narrativa até aqui, Jonas em momento nenhum orou ao Senhor. Ele seguia obstinado em seu pecado. Então, terminou no ventre de um grande peixe. Que triste. Jonas seguia obstinado em sua rebeldia, e por isso então foi parar no ventre de um grande peixe. Um túmulo marítimo para um profeta que foge em rebeldia. Não é à toa que no capítulo 2, de dentro do peixe, ele vai usar expressões que retratam a experiência de morte. Isso a gente vai ver na semana que vem. Veja onde o pecado nos leva, gente, quando seguimos em rebeldia contra o bom Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Foi exatamente isso que Jesus disse, citando Jonas, em Mateus, capítulo 12, verso 38 a 48. Vamos dar uma olhada. Verso 38 a 41, do capítulo 12. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é o maior do que Jonas. Por conta da sua rebeldia, Jonas ficou em estado de morte por 3 dias e 3 noites. De alguma forma, isso aponta para Jesus. Não por conta da rebeldia de Jesus, mas por conta da nossa rebeldia, Jesus foi morto e ficou por 3 dias no túmulo. Assim como Jonas ressurgiu da morte e os ninivitas se arrependeram, assim também, na ressurreição de Jesus, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a nos arrepender de nossa rebeldia contra Deus. Lembre-se da mensagem, então, central de Jonas 1. O Senhor soberano julga os rebeldes, mas age com misericórdia para com aqueles que se arrependem. Diante disso, gente, vamos pensar em algumas coisas específicas para nós. É isso aí, gente. Deus é soberano e julga todas as nações. Quando nós vemos tanto mal ao nosso redor, tragédias, fome, injustiça, corrupção e tantas outras coisas, a nossa reação natural é de desalento. Mas aí a gente precisa, irmãos, confiar de que Deus julgará todas as nações. Uma outra coisa que a gente precisa pensar a partir desse primeiro capítulo de Jonas é que quando a palavra de Deus se choca contra a nossa vontade, cultura, a gente foge de Deus, o Deus que é soberano. Empreendemos uma fuga assim, uma fuga impossível. Fugimos da sua voz, da sua vontade, da sua palavra. E aí, gente, usamos aí inúmeros artifícios, ideologias,
pensamentos contrários às Escrituras, até mesmo zelo religioso. Nos fazemos de vítima culpando aqueles que estão ao nosso redor. É isso que a rebeldia contra Deus faz. E quantas vezes seguimos obstinados em nosso pecado, prejudicando a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Nós sabemos o nosso pecado, sabemos que estamos errados, sabemos que vamos de mal a pior, mas preferimos sofrer as consequências do que nos submeter à boa, agradável e perfeita do nosso bom Deus. Mas aí, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é a prova de que Deus vem até nós. Nos rebelamos contra Ele, assim como Jonas. Mas Jesus veio ao nosso encontro e nos resgatou. Devemos então nos arrepender e receber a misericórdia do Senhor revelada em Cristo. Isso é para o início da caminhada cristã e também ao longo da caminhada cristã. Como nós precisamos fazer isso regularmente, gente. Muito bem, gente. Hoje ficamos por aqui. Aí vai uma tarefinha para a semana que vem. Estude o capítulo 2 de Jonas. Tente perceber o estado que a rebeldia de Jonas o levou e como isso foi solucionado. Nos vemos na semana que vem. E eu tenho certeza que a mensagem de hoje foi impactante para você. Sendo assim, deixe seu like, lembre-se de compartilhar com mais uma pessoa e vamos juntos crescer em torno da palavra do Senhor. Vamos juntos no De Frente com o Texto.